Nacional de Alta Gestão nas Políticas Penais, anunciamos o terceiro painel, Estratégias de Fomento Complementar, Poder Público. Para a abertura da programação da tarde, compõe a mesa, como mediador, Sua Excelência, o senhor juiz auxiliar da Presidência e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DFM, Luiz Geraldo Santana Lanfredi. Sua Excelência, a senhora Procuradora Regional do Trabalho e coordenadora do GT Trabalho no Sistema Prisional, Ana Cristina Tostes Ribeiro. O senhor Diretor Executivo da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapem, Luiz Otávio Gouveia. O senhor Diretor Substituto do Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, Guilherme Matias Dalla Lana. O senhor especialista sênior em capacidade institucional do Poder Público do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fernando Caferata. O senhor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o senhor juiz auxiliar, Luiz Geraldo Santana Lanfredi. Muito obrigado ao nosso cerimonial e eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos nesta audiência, os que estão presentes, os que nos acompanham remotamente, autoridades do Judiciário Nacional, autoridades do Executivo Nacional, de todas as unidades da Federação, gestores públicos, enfim, nós temos neste encontro, nesta reunião, efetivamente todas as pessoas que, direta ou indiretamente, acabam impactados pelo funcionamento do sistema prisional. Falamos de um sistema prisional disfuncional, um sistema prisional que atua numa perspectiva de uma falha ou de falhas estruturais graves e que pressupõe justamente a sua reorganização. A sua reorganização desde o ponto de vista de logística, desde o ponto de vista de infraestrutura, na perspectiva da organização dos seus serviços e do seu pessoal. E quando nós falamos em pessoal, nós estamos nos referindo, evidentemente, aos policiais penais, à estrutura das equipes técnicas que não podem nunca serem invisibilizadas também neste processo e compõem, junto com os policiais penais, este corpo qualificado de atuação no sistema prisional. E aqui eu chamo muita atenção ao que nas mesas anteriores nos antecederam, mas, sobretudo, o nosso querido secretário Pacheco, e sempre com muita propriedade, a dizer que, para a segurança pública, como se o sistema prisional dela não fizesse parte, mas como ela trata o sistema prisional numa perspectiva de invisibilidade, é que, alcançada ou concluído o processo ou a condenação de uma pessoa que ousou transgredir a regra de convivência social, não mais se fala dessa pessoa e como se essa pessoa não mais existisse. E isso, evidentemente, que repercute na lógica de funcionamento do sistema prisional, que acaba ficando invisibilizado e não compreendido numa perspectiva de segurança pública. Quando nós, a equipe do Conselho Nacional de Justiça, do DMF, junto com o Programa Fazendo Justiça, e a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a equipe da Senapem, e felizmente nós temos duas grandes equipes, o André está aqui, e o André sabe disso, quanto a gente trabalha de uma forma integrada, harmoniosa, complementar, cada um no seu espaço, é o mais importante, mas isso não quer dizer que essa união faz toda a diferença, e eu posso dizer, com alguma dose de tempo já dedicado a essa área, como também o André, talvez nunca tivemos
não só do ponto de vista de coerência programática, mas, sobretudo, de uma sinergia institucional, um cenário de viabilidade tão próspero e que nos facilita esse trabalho. E na ocasião e no ensejo em que nós organizávamos este encontro, esse é, por assim dizer, o primeiro grande encontro, a primeira grande realização de pena justa nacional e já de penas justas estaduais e distrital, em que nós estamos dando aquele passo seguinte, aquele passo adiante da conclusão do plano, para colocarmos na mesa, para colocarmos em evidência um problema central, um problema essencial em relação ao sistema penitenciário nacional, que de nada adianta termos já agora um roteiro, de termos agora a organização um pouco e compreendendo aquilo que nós buscamos, se não for para termos recursos e condições de viabilizar a reorganização desta obra. Então, tanto da minha parte quanto do André, e sobretudo informados pelas necessidades que advinham dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais e também dos executivos estaduais, e o dinheiro para fazer tudo isso que foi previsto? Porque de não tê-los, ou de seguir na perspectiva de implorá-los a tê-los, a gente realmente vai ficar na proposta, né, teórica e abstrata de um plano que não vai ter condição nenhuma de sair do papel. Então, sobre qualquer outra preocupação, mas para demarcar a importância desse momento, deste cenário, mas sobretudo dessa necessidade, é que no âmbito do Comitê Interinstitucional de Execução do Plano Pena Justa, no contexto da DPF 347, que nós definimos como prioridade absoluta, um compromisso, um engajamento para que nós possamos colocar essa questão a sério, com as suas facilidades, e aqui, evidentemente, que talvez nós não buscamos a solução definitiva para nada, aqui é um ponto de partida, mas é a primeira vez que nós nos reunimos, pasmem os senhores e as senhoras na história republicana desse país, para colocar todos na mesa, aqueles, principalmente os diretamente envolvidos, para dizer e como fazê-lo. E aqui, evidentemente, que tentando realizá-lo numa perspectiva de integralidade. A integralidade que consiste em falarmos do financiamento público, mas do financiamento também privado, e, sobretudo, das formas de complementar essa atuação no que, né, o papel da sociedade civil, o papel de outros organismos nacionais e internacionais faz toda a diferença para que nós possamos compreender, portanto, volto a dizer, na integralidade, esse tema que é essencial para a realização das políticas penais. Nós não estamos falando apenas de construção ou recuperação dos aparelhos públicos que já estão disponíveis hoje no nosso país. A gente está falando muito mais do que isso, né? Falar de sistema prisional é muito mais do que falar de prisão, né? E a gente está falando do financiamento da política prisional, dos serviços penais, né? E compreender que tudo isso encerra, né, uma complexidade de arranjos, estruturas, de servidores e de serviços que, evidentemente, nos coloca numa condição de compreender esse complexo mundo na sua perspectiva de ciclo completo, né, de todas as incidências que importam a essas atuações no âmbito do sistema prisional. Portanto, eu fico muito feliz hoje aqui de inaugurarmos, né, mais este painel, falando agora de estratégias de fomento complementar, o poder público, e com autoridades tão ilustres. Nós temos aqui representações da Procuradoria Regional do Trabalho, do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Senapen. Nós temos
também o Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difuso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, representação internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que talvez seja uma das maiores autoridades hoje na segurança pública nesse país, pelo menos a colocar o tema na maneira como ele deve ser compreendido, né, e sem falsas percepções ou pretensões, né, e, sobretudo, na perspectiva de entender que essa segurança pública ela é muito mais do que a segurança da rua, a segurança preventiva, mas ela, sobretudo, é essa segurança do cuidado, e desse cuidado que, evidentemente, está para estancar essa porta giratória do sistema prisional. Volto a dizer que essas considerações todas, nos 2 dias anteriores que nos antecederem, para que todos compreendam, aqueles que só estão nessa reunião no dia de hoje, nós estamos há 2 dias no Conselho Nacional de Justiça, com a participação de todos os GMFs, quando eu falo dos GMFs, que são os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, né? Nós temos aqui um elemento central, né, componente dos comitês de políticas penais que se ocuparam, junto com os executivos estaduais, da construção dos planos estaduais de pena justa. Nós tivemos nos últimos 2 dias dissecando e, sobretudo, apresentando muitas das perspectivas e estratégias relacionadas com o pena justa. E hoje chegamos, portanto, a esse momento clímax em que, junto com o executivo, com os executivos nacional e estadual, nós vamos buscar, portanto, formas de realização dessas propostas e desses objetivos. Então, fico muito feliz e contemplado, né, por esse esforço que representou. Nós trazemos convidados tão ilustres e tão qualificados para esta jornada de discussão neste Tribunal Superior do Trabalho, o emblemático de estar fazendo isto na Corte da Justiça Social no Brasil, é para entender que essa questão ela tem de segurança pública, mas a segurança pública ela não abandona esse viés social relacionado com a cidadania, o alcance, o resgate da cidadania daquelas pessoas que estão submetidas, portanto, à custódia e à fiscalização do Estado. Uma programação que realmente foi trabalhada com muito cuidado, com muito esmero pelas equipes do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aqui a gente tem que fazer questão de enaltecer que esse trabalho, que pode parecer silencioso, muitas vezes invisível, ele foi de uma dedicação imensa e exemplar, né, por parte dos nossos queridos colaboradores de CNJ e de MJSP, de Senapem, a quem, portanto, eu penhoradamente agradeço por todo o esforço que representou para que nós estivéssemos hoje nesse palco tão especial e, sobretudo, com convidados tão distinguidos para fazermos esse debate de qualidade e essencial, portanto, para os objetivos de seguimento, êxito e alcance das propostas e objetivos do Plano Pena Justa. É por isso, então, que nós vamos dar seguimento a essa discussão e eu gostaria de convidar para sua apresentação nosso querido Luiz Otávio Gouveia, que é o Direx, o diretor executivo da Senapem, graduado em Tecnologia da Informação, bacharel em Direito, né, com passagens por diversos órgãos do Poder Judiciário, da Administração Pública Direta e Indireta, também na Polícia Federal, né, lugar onde ocupa há 16 anos o cargo de Perito Criminal Federal. Luiz, palavra com você. Alô. Doutor Lafede, obrigado. Senhores e senhores componentes da mesa, senhores e senhores presentes. Eu tinha uma apresentação, está ali. Pronto. Bom, eu vou passar aqui um breve histórico do FUNPEN, e eu acho que ele reflete muito a história do sistema prisional brasileiro. Pode passar? Obrigado, ótimo. Opa, errado. Opa, é para o lado. Pronto. Já achei aqui.
Tá, perfeito, está procurando o leitor. Bom, a nossa história começa com a promulgação da Lei de Execução Penal em 84. A lei criou os departamentos penitenciários nacional e os locais, com a função de os locais coordenar e supervisionar a estruturação do sistema penal nacional nos estados, e o nacional meio com a função de tentar coordenar isso aí e fazer acontecer a lei penal, a LEP. Um país onde lei parece gripe, tem umas que pegam, outras não pegam, é o esforço de fazer a coisa acontecer. Tá? De fazer, inspecionar, fiscalizar, apoiar, financiar, para que aquilo realmente tivesse efeito, porque é uma lei que trouxe uma lei criminologicamente muito bem elaborada, mas que tinha uma distância imensa em relação ao que era o sistema prisional brasileiro. Então, a transformação não era trivial. Fazer acontecer de verdade envolvia um esforço tremendo nos estados, muito investimento, muita formação de pessoal, muita mudança de processo, que não era fácil de fazer. E aí, o DEPEN veio com esse papel de tentar ajudar a acontecer isso. Só esqueceram de perguntar como é que um departamento federal poderia compelir os estados a abraçar um desafio tão grande. Desafio caro de pessoal, caro de dinheiro e sem nenhum poder de coerção. Então, muito bonito no papel, eu vou lá, fiscalizo, não encontro o que eu precisava encontrar, o que eu faço em seguida? Eu não tenho nenhum poder de ação sobre o ente que executa a política efetivamente. Então, 10 anos depois, um pequeno lapso de tempo, alguém teve a brilhante ideia de fornecer um meio. Criou-se um fundo e vamos mover a máquina por aquilo que move o mundo. Dinheiro. Eu posso entrar ali financiando, ajudando a custear esse desafio que não era pequeno, que era gigantesco, e com isso, dizer, olha, eu te apoio, desde que você siga pelo bom caminho. Vamos caminhar pela direção certa aqui e eu te apoio financeiramente. Então, criou-se um mecanismo para dar alguma viabilidade à finalidade de um departamento, depois uma secretaria, que pretendia coordenar a política penal brasileira. E aí esse fundo chega... o áudio aqui. Esse fundo chega com um amplo espectro de aplicação. Eram 17 incisos na lei que prevê da construção, reforma, ampliação de presídios, atendimento à vítima, formação do preso, capacitação dos servidores ligados a essa área, assistência de vítima. Ele podia financiar tudo aquilo que a lei penal previa para acontecer. Então, ele tinha potencial para entrar e ajudar isso a acontecer. As fontes tinham um espectro amplo ali, algumas muito boas, outras nem tanto. Então, eu falo assim, dotação orçamentária. Nunca aconteceu. Teve um ano que houve um pequeno aporte do Orçamento Geral da União. O resto todo, o FUNPEN se financiou unicamente com as suas fontes vinculadas. Doações também são um potencial de órgãos nacionais e internacionais, mas não acontece. Ninguém doa para o sistema prisional. Convênios, contratos e acordos são somente muito mais de botar para fora o dinheiro do que para receber. O fundo financia via convênios, mas ele não recebe. Isso não é a realidade. O dinheiro não entra por aí. Multas, aí começa a acontecer um dinheiro que efetivamente entrar para o fundo, multas, fianças quebradas, e aí começa a parte principal. Então, concurso de prognóstico, loterias. O brasileiro sonha em ficar rico, né? O brasileiro aposta muito. Então, loterias são as grandes fontes de financiamento do FUNPEN. E o rendimento da aplicação do próprio fundo. O fundo, ele aplica o recurso, enquanto estiver parado na conta do Tesouro, está sendo aplicado, está rendendo. Esse rendimento reveste para o próprio fundo. E o fundo, naturalmente, pelo perfil dele, aquilo que ele não gasta até o final do ano é arrecadado para o ano seguinte. Então, ele gera um bolo orçamentário que permite ele pensar em políticas mais largas, não só dentro do exercício. Ele tem a capacidade de rolar o orçamento e fazer um aporte mais significativo para frente, coisa do tipo. Então, tinha um instrumento bastante bom. No entanto, ele não acontece também. Assim, o fundo ele segue com dificuldade para fazer convênios e sendo contingenciado continuamente, até que, em 2015, numa ação de descobrimento ambiental implementada pelo PSOL, o STF se debruça sobre o tema e vê ali no sistema penitenciário brasileiro um estado de coisas totalmente desordenado, caótico, infringindo direitos para todo lado, e fala, olha, o problema é muito grande, a análise vai ser longa e foi longa, mas de imediato, recurso é algo necessário sempre. Então, descontingencie o fundo. Descontingencie e não contingencie mais, porque o dinheiro, se não é a solução, ele é parte do caminho. Então, fez com que soltasse um dinheiro que não vinha sendo aplicado. No entanto, só no ano seguinte, foi em setembro de 2015 a decisão, só em dezembro de 2016, tomou-se uma medida que efetivamente viabilizou o fundo ser desrepresado, ser libertado,
que foi o dispositivo que criou o repasse fundo a fundo, que dava margem para que o Fundo Penitenciário Nacional transferisse dinheiro para os fundos estaduais e lá ele ficasse aplicado igualmente, rendendo igualmente, sem a restrição de duração que os convênios têm. Então, eu tinha liberdade de trabalhar com programas mais longos, ele deu uma grande flexibilizada, foi um grande salto. No entanto, vamos ver que nessa história que o FUNPEN, tudo de bom que acontece é seguido de algo muito ruim. Assim, há uma meia maldição do fundo, nada vem de bom que venha só. Então, numa rápida olhada aqui, esse era o retrato do fundo quando foi descontinenciado. Como eu disse, ele acumulava um bolo orçamentário. Então, a principal fonte de renda do fundo era os juros do fundo aplicado, porque ele não era gasto. Ele tinha, à época, o superávit ali, o dinheiro passou do ano para o outro, majoritariamente o saldo do fundo no ano anterior. Então, ele batia em 2 bilhões de reais. O fundo estava congelado e acumulando recurso. Só que, do rendimento anual que ele tinha, metade era o juro dele mesmo. Então, dá para empreender que assim que ele foi represado, o dinheiro saiu, essa primeira fonte minguou rapidamente. Porque era o juro de um recurso que não era utilizado. A segunda era a loteria. E a partir de então a gente vê que isso se encolhe muito rapidamente. Os pedimentos, nesse ano foram 9 milhões, mas é uma fonte inconstante, uma fonte que depende de grandes operações policiais para apreender bens. Então, ela é muito instável, não é uma fonte com que se possa programar políticas públicas. Multas está abaixo e todas as demais fontes se agrupam ali no rodapé, todas juntas, não dão um item razoável. E nesse primeiro ano, aí eu volto aqui, entre 19 de dezembro, quando foi feito, autorizado o fundo a fundo, para liberar o fundo para ser aplicado efetivamente, e o encerramento do ano, foi aplicado 1,5 bilhão de reais em 20 dias, em 10 dias. Então foi a primeira grande liberação de recursos do fundo. É óbvio que no prazo da lei ali, não havia marco regulatório, não havia procedimento, isso foi feito da forma que era possível. Então houve um grande repasse para os estados, que demorou algum tempo para conseguir refletir em resultado. Esse bolsão caiu no fundo do estado, e não se sabia à época como conduzir isso, como fiscalizar, como prestar contas das aplicações. Além disso, como eu disse, as desgastas vêm em seguida, né? Então, 2017... um ano depois que o fundo foi finalmente começar a ser aplicado para tentar fazer valer a legislação penal, criou um instrumento de gestão para a condução, para que o ente federal pudesse apoiar os estados, já no ano seguinte, o primeiro corte de recursos. A norma corta do FUNPEN as custas judiciais. No ano seguinte, sofre mais um corte. Esse corte, ele fez um corte, mas deu um benefício. O transferência fundo a fundo, ela surgiu inicialmente como uma possibilidade com limitação. Pode ser utilizado até um certo limite, facultativamente e numa decrescente de aplicação. Percebeu-se o potencial que tinha. Em seguida, essa norma veio tornando a transferência fundo a fundo uma regra, não mais opção, e aumentando ela. E que mais tarde ela passa a ser uma regra com montante considerável, e que pode ser aumentado. No mínimo, ela passa a ser no mínimo 40% do excedente do fundo. Nesse momento ainda, estava começando a ser um mínimo e não mais um máximo. Então, o fundo foi liberado pelo fundo a fundo ganha flexibilidade, mas começa a perder recursos. E aí, isso foi em 17, 18, tem uma perda relevante. Senhores e senhoras lembram que a primeira grande fonte do fundo era o juro dele mesmo, que desapareceu com a primeira grande liberação. A segunda grande fonte era a loteria, e já nesse ano leva-se uma grande pancada. Para viabilizar a criação do FNSP, o Fundo Nacional de Segurança Pública, 2/3 da renda de loteria, se lembram bem, era a segunda maior fonte, 2/3 delas são drenados do fundo para viabilizar a criação do FNSP. Não bastasse isso, eu atinjo o outro grande fonte de faturamento, que é o juro dele mesmo. Os ganhos do dinheiro de loteria retido no fundo não mais passam para o ano seguinte, vão pagar juro da dívida. E essa já era, então, a maior fonte de renda do fundo. Então, eu atinjo a maior fonte de renda do fundo duplamente. Ela perde 2/3 e o que fica não passa para o ano seguinte. Então, eu tenho a grande drenagem no fundo. Havia um consolo aqui, esse dispositivo foi temporário. Foi o meio de fortuna disponível à época para criar o FNSP. Mas a própria lei previa, em 18 eu passo 2/3 para o FNSP e já em 19 ele retorna ao FUNPEN, com a criação da loteria nova. E havia um termo inicial de eficácia desse dispositivo que retornava o valor, dizendo, desde que a nova loteria aconteça. É claro que ela não aconteceu. Então, o dinheiro não voltou.
Aí, em 2019, há mais uma perda. As finanças quebradas também deixam de compor o fundo. Bom, é uma composição até difícil de olhar para isso em conjunto. Então, vou fazer graficamente para a gente ver aqui o sinal do fundo caindo. A gente vê claramente ali, no primeiro ano, o primeiro corte acontecendo aqui, basicamente foi aqui as custas judiciais, mas principalmente a queda do rendimento do fundo. No segundo ano, grande impacto, a perda de loterias, a gente perde duplamente. Então, foi um impacto muito grande, uma cascata na renda do fundo. Aqui no terceiro ano, as finanças quebradas. Depois, a gente vieram um soluço, um pequeno crescimento, mas que foi propiciado por pedimentos, que eu falei que é uma renda inconstante, instável. Então, ele cresceu, mas não se manteve nos anos seguintes. E assim o fundo afundou. Aquele mecanismo que foi criado para tentar, 20 anos depois da criação da LEP, tentar dar a ela força para avançar mais depressa, desapareceu em 3 anos. Só que é uma visão um pouco difícil de seguir, mas, basicamente, a primeira linha começa mais alta e desaba e não volta nunca mais. É o rendimento do fundo. A linha amarela ali são as loterias que a gente perde de início. Mas, como eu disse, o brasileiro gosta de apostar, o brasileiro quer ficar rico, então ele aposta muito. E ela vem se recuperando. As demais fontes de renda são baixas, menos impactantes e nunca fizeram grande diferença. Permanecem embaixo ali. Aí está ali o soluço do pedimento de bens, aquela linha azul que subiu por um ano e não se repetiu mais. Mas, assim, nem só de más notícias vive o fundo, né? Então, surge um alento em 24. Finalmente, quase 10 anos depois, acontece a criação da Lotex, aquela loteria que estava prevista lá para 2018, ela acontece efetivamente e gera o termo inicial de eficácia daquele dispositivo que devolve a loteria para o FUNPEM. Então, o FUNPEM recupera essa fonte de renda. Tá? Então, era um saldo significativo. Temos ali os quadros, que nós perdemos uma fonte, reduz outra, mas as loterias numéricas, que são a principal, crescem bastante. A expectativa é passar de um orçamento original de 240 milhões para 710 milhões de reais. Então, um saldo significativo que trazia o FUNPEM para patamares próximos, penso de forma absoluta, próximos a 2016. Lembro que houve inflação de lá para cá, então se eu atualizar esse valor, eu não chego nem perto. Mas, em termos absolutos, anos depois, eu começo a voltar um fôlego para dar eficácia a um instrumento tão importante de propiciar o avanço da LEP. Tem mecanismo de financiar, de apoiar o Estado. Aqui um ponto importante, que eu não cheguei a falar no começo, mas o sistema prisional nacional está caminhando para custar 25 bilhões de reais por ano. Então, ele é muito caro. E não é uma pauta simpática, nunca foi uma pauta simpática. Então, colocar dinheiro nele é muito difícil. Historicamente, o Dr. Nafed colocou isso no começo, essa visão de que o sistema de justiça se encerra a condenação. Houve o crime, foi identificado, foi investigado, achei o culpado, julguei o culpado, concluí que ele é realmente culpado, condenei. Encerrou o sistema de justiça. Eu não quero olhar para isso mais. Eu jogo sua caixa preta, ela é uma pessoa errada, eu jogo lá e esqueço dela. Isso nunca foi verdade. Uma parte necessária do sistema de justiça é eu fazer cessar a atividade delitiva, eu reabilitar a pessoa. E, de repente, isso não vem acontecendo. A pessoa pratica crime, as facções criminosas brasileiras são uma parte de origem prisional. Elas não continuam operando dentro do sistema prisional. Então, elas cooptam pessoas no sistema prisional. Então, eu tenho uma distorção. Eu não estou interrompendo a atividade delitiva. Eu não estou reabilitando ninguém, porque se eu ponho o cara sob comando de uma facção, ela não vai ser reabilitada. Então, a coisa não está funcionando. Torna-se uma bola de neve. Eu tenho pessoas entrando no sistema, saem do sistema e voltam para o sistema, outros novos entram e torna-se uma bola de neve. Essa bola atinge o tamanho de 25 bilhões de reais. Então, o fundo já era uma coisa insuficiente para impactar um sistema de 25 bilhões de reais. Drenado, fica óbvio que ele não tem a menor condição. Aqui ele voltava perto de 1 bi, ele faz alguma diferença. Eu entro aqui suplementando os estados no que eles não conseguem alcançar e eu consigo gerar políticas. Mas, como eu disse antes, não há bem feito ao FUNPEM que não venha uma desgraça em seguida. Então, se aqui em dezembro de 24 a Lotex saiu e a renda se projetou para 25, no finzinho de 24 ainda, antes do ano virar, o pessoal revê um dispositivo dos dispositivos temporários transitórios da Constituição, que vem sendo prorrogado anualmente, e que desvinculava recursos da União para flexibilizar o governo para aquela fase. E aí vem sendo prorrogado. Na prorrogação de 24, tiveram a ideia de ampliar um pouquinho o escopo e atingir bens de capital. E a quem foi atingido? Quais são os maiores rendimentos do FUNPEM? Loteria, tarifa pública, orçamento de capital.
Remuneração de depósito, renda de bem patrimonial da União, bem de capital. Então, as duas principais fontes do FUNPEI foram atingidas no ano que eles esperavam ficar bom de novo, foi atingir em 1/3 do valor das principais fontes. Então, o que era um salto de recuperação torna-se um voo de galinha, a terra em seguida com muito pouco benefício. Então, é um retrato do sistema prisional. É algo que está além do sistema de justiça, algo que ninguém quer ver, ninguém quer financiar. O dinheiro é muito mais simpático posto em escolas do que posto no sistema prisional. Mas a gente vê, na realidade brasileira, que isso está gerando facção criminosa, elas estão assolando o país, estão esparramando nacionalmente, e parte do bloqueio disso está em processos elementares de fazer cessar a atividade delitiva, reabilitar a pessoa, há um percentual relevante de pessoas reabilitáveis ali, e essa máquina só segue inflando. Bom, voltando às partes positivas, o instrumento a transferência fundo a fundo permanece como um mecanismo importante do trabalho do fundo. Uma vez recuperado o seu valor, é uma fonte importante de trabalho. Como é que ela funciona? Ela tem um repasse bastante bem amarrado. Depois de financiado, depois de custeado o sistema prisional federal, a Senapen em si, o que sobra dali, eu tenho que aplicar pelo menos 40% para os estados. Transferência obrigatória do fundo a fundo. Eu posso aplicar mais do que isso. Esse valor ele é distribuído 90% para os estados, 10% a municípios. Esse 90% dividido em 3 parcelas da seguinte equação. 1/3 delas proporcional ao fundo de participação dos estados, 1/3 proporcional à população prisional daquele estado, quer dizer, um reflete o porte do estado, um reflete o tanto de presos que ele tem, porque você aumenta o custo naturalmente, e uma porção igualitária para reduzir a distorção. E os outros 10% são divididos equalitariamente entre os municípios que tenham estabelecimento penal na sua área, de forma equitativa. E aí isso é transferido para o fundo do Estado, o Estado tem condições de habilitação para isso, então ele tem que ter criado um fundo lá, formalmente, ele tem que ter uma entidade para gerir esse fundo, ele tem que apresentar um plano de aplicação do recurso que ele vai receber, isso é aprovado por nós, que garante que aí eu tenho aquele instrumento indutor da LEP, eu digo, olha, você precisa aplicar nisso, naquilo, não basta construir presídio, porque construir presídio vai inchar aquele custo e não é a solução em si, eu preciso de alguma forma desinchar esse sistema, preciso aplicar um pouco em reabilitação, trabalho, educação, leitura, e mecanismo de reabilitação para que a população não volte, eu preciso qualificar a vaga, eu preciso tirar parte da população entrante, priorizar quem vai entrar, para tornar viável o sistema prisional. Então, esse recurso vai permitir que eu direcione a verba para onde tem que ser aplicado. Eventualmente, o Estado está saturado de vaga, o que ele precisa ali é reduzir a entrada. Então, Senapen, o Estado, pode escolher essas vertentes necessárias e direcionar no plano de aplicação. Eles se habilitam mostrando que tem aquela política efetivamente operante ali, e então presta contas, provendo informações à Senapen que permitam analisar as políticas. Há hoje um grande banco de dados de informações penais nacionais que permite pautar essas políticas e avaliar impacto e resultado do que está sendo feito e garantir que esse recurso seja aplicado para caminhar no real sentido que a LEP pretendia na sua intenção de legislação de norma. Bom, numa curta apresentação, só mostrar aqui essa sinergia entre o que é o sistema prisional, o que é o FUNPEN, como eles caminham junto, como eles caminham errado, e o que pode ser feito aqui para tentar reverter isso aí. O instrumento existe, o fundo existe, o papel da Senapen existe, o mecanismo de repasse existe, ele se encontra carente de fundo e os estados refletem isso também. Esse recurso é importante para ser aplicado ao Estado, porque o Estado sofre o mesmo problema. É mais fácil aplicar em outras pastas do Estado do que no sistema penal. E assim, há uma percepção muito forte na Senapen de que há um reflexo muito claro de dificuldades no sistema prisional e criminalidade de rua. Não é um evento isolado, não é fácil de provar cientificamente, mas é fácil de perceber essa correlação em que o crime se estabelece fortemente no sistema prisional e ele ramifica para a sociedade. Muito obrigado, Luiz Otávio. É realmente paradoxal, talvez no momento em que o sistema prisional mais
precisando de recursos, ele sofra justamente o impacto do saqueamento do fundo que foi previsto e criado para o autofinanciamento das políticas penais. É importante que nós coloquemos isso de uma forma muito clara, sobretudo nessa maneira bastante direta e bem apropriada, como o Luiz Otávio o fez, porque tem muita gente ainda repetindo que a saída do sistema prisional é o FUNPEN. Já foi, já era, já não existe mais. Quer dizer, o FUNPEN hoje ele se desidratou de uma tal forma que ele não consegue sequer prover as despesas, que já são despesas de grande monta, né? E que consomem recursos consideráveis da própria Senapen em si, considerada, né? Com seus 5 presídios federais e com todas as demandas que daí advêm. Então, eu creio que, ao mesmo tempo em que nós observávamos, né, esse crescimento, né, do encarceramento, mas não no sentido do aprisionamento, eu não estou a questionar essa particularidade, mas eu estou a dizer que quanto mais prisões, evidentemente eu tenho mais consumo de recursos, exatamente enquanto isso acontecia, nós percebíamos a escassez campeando, né, no sistema prisional, o que mostra um pouco dessa crise do autofinanciamento, do financiamento público das políticas penais. Para seguimento da nossa apresentação, eu gostaria de convidar a doutora Ana Cristina Tostes Ribeiro, que é Procuradora Regional do Trabalho, secretária jurídica adjunta do Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Glaucio, que esteve conosco hoje na abertura da nossa reunião, é coordenadora do GT do Trabalho no Sistema Prisional. Aqui eu também vejo a doutora Liliana, cumprimento a doutora Liliana, também faz um trabalho maravilhoso nessa área. A doutora Ana Cristina, ela é coordenadora e vice-coordenadora nacional da CONAP, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública. Ela foi, né? Foi vice-coordenadora no biênio 19-20. E a gente tem uma felicidade imensa de você estar aqui conosco, Ana. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os integrantes da mesa também, na pessoa do nosso querido coordenador, doutor Luiz Lanfredi. Bom, o Ministério Público do Trabalho, diante das inúmeras inspeções realizadas nas unidades prisionais em todo o Brasil, ele tem a convicção plena de que uma das alternativas de fomento complementar para o plano Pena Justa, por parte do poder público, é o fundo rotativo. É um instrumento que já foi instituído por alguns estados com resultados positivos. O Ministério Público ele prestou sua colaboração para o plano Pena Justa. E, nessa colaboração, ele sugeriu que fosse fomentada a criação dos fundos rotativos nos estados, Distrito Federal e municípios. Esses fundos, com natureza contábil, teriam entre suas fontes de custeio o desconto de parte da remuneração pelo trabalho da pessoa privada de liberdade, sendo vedado o contingencionamento de seus recursos e assegurada a transferência de eventual saldo positivo apurado em balanço para o exercício orçamentário seguinte, a crédito do próprio fundo rotativo. Os fundos teriam como destinação exclusiva a aquisição de equipamentos, produtos e matérias-primas para o desenvolvimento das atividades das pessoas privadas de liberdade, e não qualquer atividade, mas uma atividade que produza receita e contribua efetivamente para a posterior inserção da pessoa privada de liberdade no mercado de trabalho. Também teriam como destinação os fundos a retribuição pecuniária do trabalho realizado pela pessoa privada de liberdade, a sua capacitação e formação profissional, além da conservação e melhoria das estruturas físicas das unidades prisionais vinculadas aos fundos rotativos. O MPT entende ainda
que, para que o trabalho da pessoa privada de liberdade possa efetivamente gerar recursos para ela própria e, consequentemente, para o fundo rotativo, que fica com um percentual da sua remuneração, é importante assegurar que os gestores desses fundos rotativos façam esforços para que o trabalho da pessoa privada de liberdade seja remunerado com, pelo menos, o valor do salário mínimo. Assim, após o desconto para manutenção do fundo rotativo, que gira em torno de 25% da retribuição recebida, a pessoa privada de liberdade vai permanecer com o valor líquido de 3/4 do salário mínimo, que é o valor mínimo previsto pelo artigo 29 da LEP. Ressalto que o Ministério Público orientou os seus membros a participarem dos comitês de políticas penais criados especificamente para a implementação do Plano Pena Justa. E ele recomendou que, nesses comitês, o membro trabalhe para a adoção de diversas providências, e, entre elas, o fomento para a criação do fundo rotativo, onde este ainda não houver sido implantado. Foram indicadas, inclusive, as diretrizes que deveriam constar na minuta de decreto ou de lei para a criação do fundo rotativo, para que o membro possa participar junto com o comitê, para que efetivamente haja a criação desse fundo rotativo. Eu também gostaria de homenagear o Senapem, que todas as diretrizes, elas foram inspiradas em projetos de leis e leis que tratam os fundos rotativos e também numa nota técnica da Senapem. O MPT entende também que a União ela pode colaborar fortemente para a incrementação do fundo rotativo quando instalado. Para isso, basta que ela passe a exigir que as empresas por elas contratadas cumpram as cotas previstas na PENAT. A União, como todos sabemos, ela é a maior contratante do Brasil. E a exigência dos cumprimentos das cotas, além de beneficiar as pessoas privadas de liberdade, vai beneficiar o próprio fundo, que gerencia a mão de obra dessas pessoas e recebe parte da sua remuneração. As cotas, elas estão previstas desde 2018, mas até hoje, decorridos mais de 7 anos, a União não exige o seu cumprimento, com base no parecer da União. O que ocorreu? A Senapem, o CNJ, o MPT e diversos outros órgãos, eles participaram da elaboração da minuta de uma nova PENAT, que ela faça todos esses óbices apontados no parecer da AGU. A PENAT está pronta. O CNJ, há 1 ano e meio, não foi, doutor Lanfredi? Ele fez uma reunião com todos os órgãos, com o MPT, Senapem, outros órgãos, Ministério do Trabalho, Emprego, para que se fechasse o texto, o que foi feito. Mas até hoje, infelizmente, o novo decreto que vai revogar o decreto 9.450 ainda não foi publicado. E nós não temos, consequentemente, a União, que é a maior contratante, exigindo que as empresas cumpram as cotas. E, tendo esse fundo rotativo, quem que vai administrar, quem que vai gerenciar toda essa mão de obra que vai ser contratada diante da exigência das cotas pela União? Vai ser o fundo rotativo. E que ele também vai se beneficiar com parte da remuneração, os 25%, entre 20% e 25% da remuneração da pessoa privada de liberdade. Outra estratégia de fomento complementar que o MPT pensa seria a criação de uma política de atração de atividades para o sistema prisional, com o estabelecimento da obrigatoriedade de os bancos públicos constituírem linhas de crédito específicas para as empresas que pretendem implementar oficinas dentro das unidades prisionais. E, por fim, o próprio MPT pode contribuir com a reversão de valores de termos de ajustamento de condutas e indenizações judiciais para projetos de geração de trabalho e renda no sistema prisional. É certo que a resolução conjunta número 10 do CNMP e do CNJ, ela prevê diversas regras para que haja essa reversão, mas não temos dúvida de que a decisão da DPF 347 justifica a reversão desses recursos para a melhoria das condições de trabalho e capacitação profissional das pessoas privadas de liberdade. Eu lembro que no estado de Goiás, o MPT destinou recursos para a realização de atividades laborais nas unidades prisionais e realização de cursos de capacitação profissional. No mesmo sentido, no estado do Paraná, o MPT desenvolveu, em parceria com o Sistema S, o projeto Capacitar para Libertar,
no qual as pessoas privadas de liberdade são capacitadas para exercer as funções de pedreiro, auxiliar de pedreiro, eletricista, pintor, etc. Bom, eu estou aqui para reiterar novamente à disposição do MPT de continuar trabalhando em conjunto com o CNJ, CNAPEM e todos os demais órgãos que também tenham a ambição de ver uma melhoria no sistema prisional. Muito obrigada. Para participar do tema Estratégias para o Controle e Fiscalização Orçamentária e lançamento do Manual de Controle Externo das Políticas Penais do Estado do Amazonas, convidamos, como mediador, Sua Excelência, o senhor desembargador auxiliar da Presidência do CNJ, Rui Mugiati. Sua Excelência, o senhor André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Sua Excelência, o senhor juiz auxiliar da Presidência do CNJ e coordenador do DMF, Luiz Geraldo Santana Lanfredi. O senhor juiz colaborador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Saulo Góes Pinto. O senhor chefe do Departamento de Finanças da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária do Amazonas, Sérgio Paulo Lima Gonzaga. O senhor assessor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, André Luiz Albuquerque Gomes da Silva Braga. E ainda como palestrantes, o senhor auditor-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública do Tribunal de Contas da União, Ricardo Akel. A senhora secretária de Atuação no Sistema Prisional da Defensoria Pública da União, Gisela Baer. A palavra está com o painel. Muito obrigado. Agradecemos. Boa tarde a todas e todos. Estamos abrindo esta última mesa deste evento, mesa 4, que trata do tema referente a estratégias para o controle e fiscalização orçamentária e lançamento do Manual de Controle Externo das Políticas Penais do Estado do Amazonas. É com muita honra que estamos trabalhando aqui hoje, em razão de determinação do desembargador Luiz Santana Lanfredi, e meus protestos e minha relutância, mas estou aqui cumprindo a determinação. E tenho a honra agora, como já foi mencionado, nós vamos ter 2 momentos aqui. O lançamento de um manual de controle externo e depois um conjunto de exposições, de 2 exposições, sobre os temas abordados neste manual. Então, para o primeiro momento, iniciamos então com a fala do desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfredi. Obrigado. Muito obrigado, querido Rui. Nós vamos então agora para a última mesa, para o último painel do nosso encontro, e aqui um momento especial de celebração, né? Porque nele encerramos um documento, ou trazemos à luz um documento que foi preparado no estado do Amazonas e é o resultado, prova de coordenação institucional, da relação harmoniosa entre as instituições vocacionadas aqui para o tema prisional, mas que mostra um alinhamento absolutamente significativo, emblemático e relevante entre o Tribunal de Justiça do Amazonas, por intermédio do seu GMF, e também o Tribunal de Contas do Estado. Naquela altura, eu e André Garcia
nós estávamos muito preocupados em não só falar sobre orçamento, essencialmente um tema importante para a edificação da proposta do Pena Justa. Mas do que adianta falar de financiamento e de recursos se nós também não nos ocuparmos de governança, de transparência, de integridade? E aqui, essa específica particularidade nos convoca, nos remete aos órgãos hoje no nosso país, muito bem aparelhados, muito bem preparados, que fazem recorrentemente dessa atividade a sua atividade padrão e modelo, e que, evidentemente, no controle de políticas públicas e, sobretudo, dos recursos oficiais, do recurso do Estado, nós podemos receber muito da contribuição dos tribunais de contas para o desempenho dessa atividade. Não é só uma atividade de ensinar a bem empregar o dinheiro público, mas é também de mostrar como este dinheiro público e esses valores e recursos oficiais, eles podem ser, para além de adequadamente empregados, eles podem multiplicar na mão do bom gestor. Então, aqui é o fomento aos nossos gestores prisionais, né, que já vão se habilitando, né, com muito credenciamento no âmbito das políticas penais, mas para que esses gestores também tenham os aportes e a compreensão necessária e adequada para que as boas práticas financeiras, orçamentárias, elas possam ganhar sentido e ter, né, o devido endereçamento pelas mãos daqueles que são ordenadores de despesa, né? A ordenação de despesas no nosso país realmente é um desafio para aquele que, sobretudo, lida com as particularidades da execução da política pública, né? E falar disso no sistema prisional é um pouco falar da própria aridez como esse tema ele acaba sendo tratado. Então, à medida e também paralelamente ao momento em que nós vamos aqui desenhando formas de fortalecer o financiamento público ou privado, né, destinado ao repasse desse sistema prisional, mas também nos ocupando das formas como esse sistema prisional ele deve fazê-lo, né, com os requisitos de probidade, né, de moralidade, né, de impessoalidade e tudo mais que importe a um controle efetivo desses valores, no sentido de que nós possamos realmente empregá-los de uma maneira adequada e justificando, portanto, aqui a natureza dessas verbas que estão à disposição para a realização das políticas penais. Portanto, é com muita alegria que nós trazemos aqui hoje, eu e o querido André Garcia, Rui Mugiati, né, a todos os senhores e as senhoras, esse que é um primeiro esforço. E não é um primeiro esforço de Tribunal de Contas. Muito aqui vamos deixar claro que nós já vamos apreendendo em alguns tribunais de contas, o da União, né, através das suas auditorias, e aqui logo mais nós vamos ter a possibilidade de ouvir o Ricardo, né, mas nós vamos vendo também em tribunais de contas estaduais uma preocupação com o sistema prisional. Isso tem que se fortalecer, isso tem que multiplicar. Então aqui esse primeiro esforço nessa tentativa, talvez pela primeira vez, de sistematizar, não ignorando, né, o bom trabalho que o TCU, em algumas auditorias, o Tribunal de Contas do Paraná e algumas outras incidências de Tribunal de Contas de outras unidades da Federação já vem trabalhando nesse sentido. Mas a gente precisa de mais disso, né? E isso como aprimora, isso não é desconfiança em relação ao gestor prisional, mas como aprimora, como melhora a qualidade do nosso gestor no sistema prisional e como isso também traz tranquilidade à população sobre o bom emprego dos seus recursos. É isso, né, André? Quer falar alguma coisa, André? Então, dando sequência a esse lançamento, cujo
cujos volumes estão disponibilizados àqueles que tenham interesse e foram generosamente aqui realizados, impressos pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu vou passar a palavra ao querido Saulo, que é um juiz, nosso colega do Tribunal de Justiça do Amazonas, colaborador lá do GMF do Amazonas, o Saulo, que hoje representa a presidência do tribunal e também a gestão do GMF do Amazonas, para falar um pouquinho dessa experiência, ao mesmo tempo em que, logo na sequência, nós vamos passar essa palavra também para que essa experiência ela possa ser complementada pelos insumos que vão ser trazidos pelo colega André, pelo coronel Gonzaga, que trabalharam com muito afinco e com muita dedicação dentro do TCE do Amazonas por esse documento surgir. Saulo. Boa tarde a todas as pessoas que se fazem presentes aqui hoje. Quero iniciar agradecendo enormemente o Dr. Lanfredi, Dr. Rui, Dr. André pela possibilidade de expor um pouco desse trabalho desenvolvido no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em conjunto com a CEAP e o TCE, mas não seria justo da minha parte iniciar essa palavra sem fazer algumas menções honrosas aqui, especialmente da doutora Ana Paula Braga, que encabeça esse trabalho de forma muito competente, assim como da desembargadora Luísa Cristina Marques, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e registrando o carinho que nós sempre somos recebidos aqui pelo DMF, na pessoa do Dr. Lanfredi, e também na pessoa da doutora Andréa, que tem um carinho muito especial pelo Amazonas, talvez pela proximidade ali do Acre, e também da doutora Solange, que conheci nessa oportunidade e já foi extremamente solícita e carinhosa conosco. Bom, pessoal, esse trabalho foi desenvolvido ao longo desse ano, iniciou lá em Manaus com a presença do Dr. Lanfredi, que foi até o nosso GMF e analisou o que estávamos propondo para iniciar nesse trabalho. O que muito reflete deste manual que está disponível para todos vocês é o discurso recorrente do Dr. Lanfredi, que a gente não pode tirar a responsabilidade de ninguém na situação atual do sistema carcerário. Não adianta a gente chegar aqui e falar, quem causou esse problema foi X, quem causou esse problema foi Y. Nós temos um problema, todos nós temos esse problema. E foi com essa visão que nós encontramos no Tribunal de Contas, e fomos muito acolhidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, uma possibilidade de ampliar e melhorar essas fiscalizações, essas diretrizes que nós fazemos para aprimorar o sistema carcerário. Falar do Amazonas é falar de uma realidade muitas vezes desconhecida pela maioria da população. Eu estava comentando, daqui a 2 semanas eu terei que me deslocar ao interior do estado do Amazonas para realizar uma atividade no eleitoral, e o meu deslocamento de avião durará dentro do mesmo estado 5 horas. Tem comarcas que que a gente chega em 7 dias. Então, assim, é uma realidade muito diversa, e trazer uma diretriz nacional muito fechada do que deve ser feito X e Y desconsidera essa realidade tão diversa que nós temos no Amazonas. Por isso, nós trazemos aqui essa possibilidade, apresentamos para vocês um manual. Eu trouxe uma apresentação de slides, eu não sei se está disponível, que tem algumas fotos, mas se não tiver também não tem problema, porque o objetivo aqui é falar um pouquinho sobre o processo de elaboração deste manual e também o que pode ser feito, né? O processo de elaboração ele veio com essas reuniões entre a CEAP, GMF e Tribunal de Contas do Estado, no qual identificamos que era necessário estabelecer padrões para que as inspeções ocorressem também com o viés de controle de contas. Então, se vocês forem olhar, ao final, a última peça desse manual, existem possibilidades de replicação para que isso possa se espalhar e trazer esse conhecimento e possibilidades para todo o Brasil. Entre os documentos disponíveis nesse manual, eu destaco um termo de cooperação técnica que foi assinado entre o Tribunal de Justiça, presidente Jomar, entre o Tribunal de Contas do Estado e também pela CEAP, Coronel Paulo, para que a gente tivesse legitimidade para trazer esse instrumento e atribuições para cada uma das partes envolvidas. Além disso, um pouco mais adiante neste mesmo manual, vocês vão encontrar
quesitos já preparados para efetivamente realizar essas inspeções com o viés do Tribunal de Contas. Por que a gente pensou nisso, né? Ao longo do ano, nós desenvolvemos o Plano Pena Justa no estado do Amazonas, ele foi homologado, e a gente pode exemplificar diversas possibilidades de atuação e auxílio do Tribunal de Contas no que foi planejado, além das diretrizes obrigatórias do Plano Nacional. Vou exemplificar para vocês. O estado do Amazonas, como eu já dei um pouco da dimensão territorial, nós temos uma infeliz realidade que estamos lutando muito, viu, doutor Lanfredi, para superar, que é acerca de pessoas custodiadas em delegacia. Nós estamos enfrentando isso bravamente, em conjunto com a Corregedoria do Estado, que aqui está representado pelo doutor Yuri, e pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para apresentar uma solução para isso. Porque mais cedo eu escutei do doutor Rafael Pacheco que no estado que ele atua, houve um abandono da estrutura prisional. E tem toda a questão orçamentária envolvida na recuperação dessa estrutura prisional. Mas em alguns lugares no Amazonas, na realidade, no interior, a sua maioria, salvo 7 ou 8 comarcas, essa estrutura nunca chegou. Então é uma situação muito mais grave do que a gente imagina. E o GMF Amazonas repudia veementemente a custódia dessas pessoas em delegacias. Estamos buscando superar ao longo desse ano com a Central de Regulação de Vagas, que também trago aqui ao doutor Lanfredi, que está em estado avançado de desenvolvimento no estado do Amazonas, com o apoio integral da Presidência e Corregedoria e do próprio GMF. Pois bem, nós conseguimos incluir no nosso Plano Pena Justa, por exemplo, a realização de um primeiro concurso para policiais penais no estado do Amazonas, porque atualmente essa atribuição é realizada pelos policiais militares ou policiais civis, né? Então, para controlar a existência deste orçamento para a realização desse concurso público e das vagas, essa atuação do Tribunal de Contas do Estado é fundamental. Além disso, outro ponto de muita relevância no nosso Plano Pena Justa estadual diz respeito à matéria que eu sou mais afeto, que também é tema do doutorado, que é em relação ao fornecimento de hormônios para homens trans, especialmente no sistema carcerário do Estado. Porque para mulheres trans nós conseguimos esses medicamentos através do SUS. Essa mesma realidade, pela ausência de previsão de testosterona no SUS, a gente não consegue. Então nós incluímos isso no nosso Plano Pena Justa. Então, são alguns exemplos que eu pensei de dentro deste manual para trazer para vocês as possibilidades e a importância e relevância desse trabalho. A nossa intenção em compartilhar com vocês hoje o que foi feito, o que foi desenvolvido no estado do Amazonas, antes de tudo, dizer que nós estamos aqui em conjunto. Eu imagino, e eu tenho certeza que todos vocês enfrentam a nossa atividade como sendo contra-majoritária. Ainda hoje nós tivemos uma lei que foi sancionada, que endureceu as possibilidades de concessão de liberdade em audiências de custódia. E nós estamos essa semana toda trabalhando com a utilização de alternativas à prisão. Então, o que esse manual traz aqui é uma questão de esperança, de possibilidade de replicação e de uma excelência de trabalho. Assim, vou dar bastante elogio aqui ao Tribunal de Contas do Estado, porque realmente o que foi feito aqui e que a gente compartilha com vocês neste momento, sob a orientação do DMF, é uma obra que tem bastante potencial. Então, fui bastante breve e fica aqui disponível para qualquer manifestação. Obrigado, Saulo. Eu passo imediatamente a palavra ao André e ao coronel. E já dizendo que um pouco desse trabalho, nós estaremos também melhor organizando junto à equipe do Ricardo no Tribunal de Contas da União, junto também com a Tricom, né? A intenção é que nós possamos difundir essa forma de realização e controle da política pública, mas, sobretudo, investindo nas questões relacionadas à transparência, integridade e compliance. A gente precisa falar mais disso para o sistema prisional. O sistema prisional não pode ser opaco a esses princípios que norteiam a moralidade pública, a probidade administrativa, e tem que ser realmente um lugar em que essas práticas têm que ser, pela efetividade, as mais claras e objetivas possíveis. André.
Obrigado, desembargador Lanfredi. Gostaria de cumprimentar o senhor, o desembargador Rui, o secretário André. Em nome dos senhores, cumprimentar todos os membros dessa mesa, cumprimentar todos os aqui presentes. E agradecer também o doutor Saulo por ter feito tantos elogios ao trabalho do TCE nessa busca de construção de um material conjunto com o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para que nós possamos, no estado do Amazonas, ser um estado pioneiro na atuação direta do Tribunal de Contas na implementação e na fiscalização do Plano Pena Justa, que é um plano necessário e ímpar para o desenvolvimento do Estado e do nosso país. E eu queria também agradecer ao DMF, aqui na pessoa do desembargador Lanfredi, pelo convite do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas participar desse evento, porque não é comum, não é usual que os tribunais de contas participem de discussões atinentes ao sistema penitenciário. E é importante essa inclusão e essa chamada, esse convite, ressalta a importância que os tribunais de contas têm para os nossos entes federativos, federais e estaduais. Porque, desde há muito, desembargador Lanfredi, a atuação do tribunal não é mais uma atuação meramente burocrática de análise documental. Pelo menos desde a Emenda Constitucional 19 de 98, em que, em tese, a administração pública deixou de ser uma administração burocrática para ser uma administração pública gerencial, a atuação dos tribunais de contas se tornou um pouco mais complexa, porque agora não interessa tanto a documentação que é apresentada, mas a efetividade das ações administrativas no alcance das políticas públicas, na implementação dessas políticas públicas. E isso é um pouco mais complicado de se analisar em minúcia e de se expedir julgamentos, como faz o tribunal, exercendo a sua jurisdição especial, a sua jurisdição administrativa, que é única e indelével, que não pode ser substituído nem pelos tribunais de justiça, como já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Então, essa atividade fica mais complexa. E esse convite demonstra a importância desse novo ator, que não é tão novo assim, mas que está sendo convidado a ter uma participação um pouco mais pungente na implementação dessas políticas públicas, que é os tribunais de contas. Então, essa lógica, essa ideia está concretizada nesse manual. Foram desenvolvidas em torno de 530 quesitos de auditoria, porque, doutor Ricardo, o senhor sabe que a auditoria, assim como o processo judicial, é um processo dialógico. O auditado precisa conversar com o auditor e vice-versa, e foi isso que o Tribunal de Contas buscou fazer. Fizemos reuniões quinzenais com a participação do Tribunal de Justiça e da SEAP para entender, primeiro, o plano Pena Justa, porque até então o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, eu só posso falar por ele, estava alheio a essa situação, a não ser pelas notícias de jornais e pelo acompanhamento das notícias de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, entender o cenário e entender o cenário amazônico, que, como o doutor Saulo disse, é peculiar, é diferente, é único e extravagante em certas medidas. Então, feita essa condensação, essa conversa, nós desenvolvemos 530 quesitos de auditoria, e desses quesitos de auditoria, o objetivo primário é auxiliar na implementação e na fiscalização do Plano Pena Justa no estado do Amazonas. E é claro que, se esses quesitos puderem ser multiplicados para outros estados, isso vai ser um motivo de grande felicidade para a conselheira Yara, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para o conselheiro Fabiano Barbosa, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que foi quem encabeçou essa atividade e que, para minha grata felicidade, me nomeou como coordenador dessa atividade no tribunal, e eu pude
participar de forma ativa da feitura desse manual, mas também de outros atores que se fizeram imprescindíveis para que ele estivesse aqui na mesa, diante de nós, que estamos compondo essa mesa, e diante dos senhores, nas mãos dos senhores, como já ressaltado pelo Saulo, a desembargadora Luísa Cristina, a juíza Ana Paula de Medeiros Braga Bússolo, que eu tive também o prazer inenarrável de trabalhar junto, que é minha irmã, e talvez isso tenha ajudado bastante na sinergia de construção desse material. E o desembargador Gilmar Fernandes, que é o presidente do Tribunal de Justiça, todas essas pessoas, além do coronel Paulo César, todas essas pessoas imbuídas em fazer um único movimento, que é um movimento contrário ao que eu aprendi nas aulas de mestrado com o professor Pietro de Jesus Lora Alarcon. E ele dizia assim: quando uma sociedade desiste de um indivíduo, está desistindo dela própria. E hoje o Dr. Rafael Pacheco falou sobre o preso esquecido. Portanto, no entendimento do Tribunal de Contas, fazer justiça não pode significar esquecer a humanidade daqueles que cometeram os atos que resultaram no seu encarceramento, mas lembrar a nós e a eles próprios da humanidade que possuem, demonstrando que somos cientes dessa realidade e que, como sociedade, buscamos o fortalecimento dessa característica única que torna a todos nós dignos da vida que possuímos. E o desejo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas é que esse manual ajude na construção desse objetivo. Muito obrigado. Coronel Paulo, alguma observação? Ou fica só com as palavras do André? Fica com as palavras? Maravilha. Então, agradecendo aqui, né, a participação do Saulo, a participação do André, do Coronel Paulo César, e dizer aqui, então, que está lançado, né, nacionalmente lançado em Brasília, esse manual que vem do Amazonas, com um grande legado para o país, com uma grande contribuição no país, aqui realmente ênfase ao presidente Jomar, do Tribunal de Justiça do Amazonas, ao grupo do GMF, aos nossos conselheiros do TCE Amazonas, notadamente a nossa presidente e o nosso vice-presidente. Mas, enfim, um trabalho aqui de fôlego, um trabalho importantíssimo e que nos convida, portanto, enquanto GMFs, enquanto comitês de políticas penais, a estarmos integrando também os nossos respectivos tribunais de conta nessa luta pelo pena justa. Tá bom? Eu devolvo a palavra, então, aqui. André, quer falar alguma coisa, André? Alguma consideração? Sim. Boa tarde, mais uma vez, a todas as pessoas presentes. Eu gostaria apenas de registrar a importância desse evento, dessa entrega protagonizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, pelo ineditismo, principalmente porque se trata de uma iniciativa original e, portanto, tem seu mérito somente nisso, mas tem muito mais do que isso, porque traz para o nosso esforço o concurso de um ator que é fundamental na fase adequada, na fase apropriada de controle da atividade da administração pública e, ao mesmo tempo, convoca os tribunais de contas, aqueles que são responsáveis pelo controle externo, a participarem e compreenderem a complexidade do desafio que os gestores estão submetidos. Então, os gestores, os órgãos de execução penal, né? Na linha que foi inaugurada, podemos até assim colocar pela Lei de Introdução Normativa do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, que considera também a realidade, considera também os desafios, a complexidade que os gestores estão submetidos. E isso é muito importante, porque não se pode pensar no controle pelo controle. É preciso que haja a compreensão de toda como disse, a complexidade da atividade desempenhada por todos, sejam gestores do Executivo, sejam gestores do Judiciário, sejam gestores do Ministério Público, enfim, de todos os órgãos. Então, quando um Tribunal de Contas assume esse papel proativo, preventivo, é preciso sempre a gente fazer o registro aqui e elogiar a iniciativa. Formidável, André. Lançado, então, o nosso manual,
de Controle Externo das Políticas Penais do Estado do Amazonas. Eu devolvo a palavra à presidência da nossa mesa, desembargador Rui Mojate. Obrigado, desembargador Lanfredi. Passamos agora ao segundo momento desta mesa e tenho a honra, então, de inicialmente passar a palavra ao Dr. Ricardo Ackel, auditor-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública, mestre em Gestão do Conhecimento, bacharel em Ciência da Computação, pós-graduado em Programação Web e em Economia Criativa e Transformação Digital, professor da pós-graduação de Ciência de Dados e Machine Learning, Centro Universitário de Brasília, e na Escola Superior do TCU. Doutor Ricardo, com a palavra. Alô. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa mesa. Com muita honra que o TCU ele entrou pesado aí no Pena Justa. A gente encara isso como um trabalho muito importante. Eu já tive a oportunidade de passar por várias unidades técnicas do Tribunal de Contas e eu nunca vi uma temática que precisa de tanta articulação institucional, federativa, como segurança pública. Então, é muito nobre essa atitude do CNJ de promover essa iniciativa de uma ação articulada. E, como já mencionado aqui no início, os tribunais de contas eles são muito vistos como órgãos que analisam a execução financeira e orçamentária. E os colegas do Tribunal de Contas do Amazonas, eles, com o manual que eles lançaram, eles provam que não é bem assim, né? E quando me convidaram para vir aqui, o pedido foi: Ricardo, mostra um pouco de como que é a atuação do Tribunal de Contas na área de segurança pública e fala um pouco como que vai ser a linha de atuação no âmbito do Pena Justa. Então, como tudo começou, né? O Tribunal de Contas da União ele não tinha uma unidade técnica de auditoria específica de segurança pública. E o ministro-presidente Vital do Rego, quando ele assumiu a presidência do TCU, ele veio com uma diretriz muito forte de foco no cidadão. Por quê? Os tribunais de contas fazem muitos trabalhos que eles são muito efetivos da porta institucional para dentro. Então, a gente melhora a governança, a eficiência, mas e o cidadão? O que ele sente na ponta? E aí o ministro veio com essa diretriz, e o TCU, e quando a gente fala do cidadão, o cidadão tem praticamente 3 dores, né? A saúde, a educação e a segurança pública. E o Tribunal de Contas da União ele tinha unidades técnicas específicas para tratar de saúde, para tratar de educação, mas ele não tinha unidade técnica específica para tratar da maior dor do cidadão, que é a segurança pública. Então, hoje a gente vê que a maior dor do cidadão é essa, as pesquisas estão aí mostrando isso. E nessa toada, o ministro-presidente ele criou uma unidade técnica de auditoria específica para a segurança pública e defesa nacional. Então, no âmbito dessa unidade técnica, a gente tem um programa de atuação que a gente denomina de Cidadão Mais Seguro, onde nós temos 3 pilares de atuação. O primeiro é na atuação de auditorias para incrementar as ações da administração pública para combater crimes contra vulneráveis. Uma segunda linha de atuação é a desarticulação do crime organizado. E a terceira linha, que não tem muita relação com o tema aqui dessa mesa, né, é a defesa nacional, que seriam Forças Armadas, Ministério da Defesa, etc. E para vocês entenderem um pouco mais como é que foi a dinâmica nossa nesse ano, nosso primeiro ano de atuação, com relação a crimes contra vulneráveis, nós tivemos algumas auditorias. Uma delas viu a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes pela internet. Então, foi um acórdão recentemente julgado pelo ministro Jorge Oliveira. Tivemos uma outra auditoria que está para ser julgada agora com o ministro Augusto Nardes, que foi para ver como que está a atuação da administração pública para combater golpes digitais contra a pessoa idosa. A gente vê que envolve telefonia, Anatel, bancos, Banco Central. Tem que ser uma atuação muito articulada para combater esses golpes. Esse relatório já está no gabinete do ministro. E vocês podem ver que a linha de atuação do Tribunal de Contas, como bem mencionado aqui anteriormente, antigamente ela era uma linha muito geral, né? Vamos ver o sistema prisional, vamos ver a governança de determinado órgão. Agora a gente está procurando ser mais focado. Então a gente viu o abuso sexual de criança e adolescente na internet. A gente está vendo o golpe digital contra idoso, que são partes mais vulneráveis. Temos alguns outros trabalhos em vista para o próximo ano com relação a combate contra vulneráveis também.
E no âmbito da desarticulação do crime organizado, nós entregamos também algumas auditorias esse ano, uma delas focada no PEPIF, né, que é o Programa Integrado de Fronteiras, de combate ao crime nas fronteiras. Tivemos uma outra auditoria que a gente denominou de Maré Branca, que ela vê a atuação da administração pública para combater o tráfico de cocaína em portos brasileiros. Essa auditoria também é de relatoria do ministro Augusto Nardes, está para ser julgada, foi entregada e foi entregue, e a gente tem expectativa dela ser julgada ainda esse ano. Temos um trabalho que aqui é um trabalho atípico de auditoria, assim, não é bem uma auditoria, porque, como a gente falou, a segurança pública é um tema muito complexo e o TCU, para atuar, os órgãos de controle e os demais órgãos que participam dessa temática, é necessário ter uma estratégia muito bem definida. E o TCU ele fez um trabalho de foresight, que é uma metodologia que a gente tenta ver como é que vai ser a temática no futuro. E o que acontece muito nessa metodologia, vamos falar um pouquinho mais aqui. Quando a gente vai falar de futuro hoje, o padrão é o forecast, que é olhar para o passado e tentar prever o futuro. Só que hoje o presente ele é muito atuante. O mundo muda muito rápido. Então essa metodologia do forecast ela ainda é útil, mas o foresight ele vem além. Ver os sinais, as coisas que estão acontecendo, para eu tentar ter uma previsão. Esse trabalho, como eu mencionei, é atípico, é um produto do próprio presidente do TCU, a unidade técnica já fez a entrega, e creio que muitas pessoas, muitos órgãos que aqui estão presentes vão ser convidados para o lançamento desse produto no dia 8 de dezembro. Tudo indica que será no dia 8 de dezembro, e é um produto muito rico, porque ele mostra como que vai ser como que é o futuro. Envolve muito o sistema penitenciário também, crime organizado, catástrofes ambientais, então é um trabalho bem atípico de tribunais de contas. Um outro trabalho que aqui é interessante, que conta com a articulação de diversos tribunais de contas do Brasil, porque o Cinesp, Sistema Nacional, que integra dados relacionados à segurança pública, ele é um sistema que ele é gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e que ele depende da alimentação de dados de todos os estados. Então, no âmbito da Associação dos Tribunais de Contas, da Tricom, o TCU ele se propôs a coordenar um trabalho onde está sendo feita, trabalho também já concluído, onde foram feitas análises quanto à qualidade dos dados enviados pelos estados ao Ministério da Justiça e vice-versa, a qualidade dos dados que os estados precisam consumir de outros estados para conseguir fazer as investigações e o bom direcionamento das políticas relacionadas à segurança pública. Então, esse é um trabalho que contou com a articulação e nós temos em convocação nesse momento um trabalho que vai na pegada do sistema penitenciário, que é um trabalho que é uma continuidade desse, só que do sistema prisional, desses do Cinesp, é uma continuidade dele para a gente ver dados relacionados ao sistema penitenciário. Então, há uma convocação do Tribunal de Contas da União para os Tribunais de Contas dos Estados para uma auditoria conjunta, onde serão analisados os dados relacionados ao sistema prisional. Então, isso é um trabalho que está em convocação e a gente deve tocar agora no próximo ano. Além desse trabalho, tem um outro trabalho relacionado ao combate ao crime organizado que a gente fala, da lavagem de dinheiro por meio de bets. Então, tem uma auditoria, essa aqui também está em conclusão nesse mês, onde o TCU avaliou aí a atuação da administração pública na gestão e governança dos controles para combater a lavagem de dinheiro por meio de bets. Então, esse é o trabalho do TCU. Assim, às vezes ele causa uma certa... O pessoal fica um pouco impressionado, porque o pessoal acha que o TCU, os tribunais de contas agem só com contas. Só que, como o André colocou aqui no início, ele age com contas, mas hoje não basta eu ver a conta macro. Eu tenho que entrar no tema para eu ver a correta gestão e execução orçamentária. E aí, diante de todo esse trabalho, no ano de 2026, no âmbito do Pena Justa, nós vamos ficar, no ano de 2026 inteiro, com uma equipe alocada para tratar sistema penitenciário. Para isso, o que nós fizemos? Nós sabemos que esse tema é complexo, então o primeiro passo nosso foi nos dias 15 e 16 do mês passado, nós juntamos mais de 20 instituições da sociedade civil e organizações. Eu imagino que quase todas as instituições que aqui estão presentes participaram de duas oficinas que o Tribunal de Contas da União fez para coletar informações relacionadas aos principais problemas do sistema prisional, para que a gente possa elencar de maneira mais efetiva as auditorias que possam ser feitas no ano que vem. Então, essas auditorias contaram com a participação de muitas pessoas,
essas oficinas, desculpa. Nós fizemos técnicas de design thinking justamente para captar desses atores quais são as maiores dores, os principais problemas, as coisas que mais demandam a atuação da administração pública no sistema prisional para nós montarmos a nossa estratégia de atuação. Eu gostaria muito de apresentar ela, só que demanda uma aprovação, ela já está pronta, a nossa estratégia de atuação para o próximo ano. Como eu mencionei, vamos ficar um ano inteiro com uma equipe dedicada ao sistema penitenciário. Nós pretendemos fazer de 3 a 4 auditorias relacionadas ao tema, considerando os principais aspectos relacionados nas oficinas feitas no mês passado. E, a partir disso, como eu mencionei, ficar o ano completo de 2026 atuando nesse tema. Basicamente isso que eu queria mostrar. Eu queria colocar o Tribunal de Contas da União à disposição de todos. Nós estamos de braços abertos para ouvir opiniões. Eu aconselho que quem tem alguma informação para contribuir com a nossa atuação, que contribua. Como eu mencionei, né, tem representantes de vocês que já estão participando das oficinas, e caso haja o interesse de alguém a mais, algum órgão, alguma instituição que queira dar continuidade, que queira participar das próximas oficinas que a gente tem a fazer, que entre em contato conosco. E eu agradeço a oportunidade e obrigado. Também agradecemos a Vossa Excelência, doutor Ricardo, pelas palavras esclarecedoras. E passo imediatamente a palavra agora à doutora Gisela Bayer. A doutora Gisela é defensora pública federal e secretária de atuação no sistema prisional da Defensoria Pública da União. É graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em Teorias Jurídicas Contemporâneas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha Direitos Humanos, Sociedade e Arte. Doutora Gisela, por favor. Boa tarde a todas e todos. Com muita honra, represento aqui o Defensor Público Geral, Dr. Leonardo Magalhães, para falar de um tema muito, muito relevante. Inicialmente, eu queria saudar a mesa, em nome do Dr. Rui Mugiati, e gostaria de agradecer o convite ao Dr. Luiz Lanfredi e ao Dr. André Garcia. Bom, como eu falei, o tema é muito relevante e sabemos, estamos aqui o dia inteiro falando de controle e fiscalização. Talvez estejam perguntando, né, por que a Defensoria Pública está na mesa? Né? Então, eu começo com a pergunta: a Defensoria Pública, ela pode atuar na fiscalização da correta aplicação das verbas públicas? A resposta ela não é simples, não é sim e nem de não. Para responder isso, eu preciso fazer um exame sistemático das atribuições institucionais da Defensoria Pública, à luz da Lei Complementar 80, de 94, e da Constituição Federal. Bom, do ponto de vista da Constituição Federal e da Lei Complementar, a missão da Defensoria Pública é justamente a promoção dos direitos humanos e a defesa dos necessitados, que hoje nós chamamos, né, de população vulnerabilizada. E temos como atribuição, no artigo 4º da Lei Complementar da Defensoria Pública, a atuação nos presídios federais e nos presídios estaduais, justamente para assegurar os direitos e as garantias dessa população. Ou seja, a razão de existir da Defensoria Pública está umbilicalmente ligada à proteção daqueles que, por sua situação de vulnerabilidade, e aqui eu friso no termo situação, porque nós entendemos que essa situação de vulnerabilidade ela pode ser ultrapassada, seja econômica, social, pois encontram barreiras para o efetivo acesso à justiça. Então, a missão da Defensoria Pública é justamente a promoção dos direitos humanos dessa população. E o artigo 3º da Lei Complementar 80, ela estabelece os objetivos institucionais da Defensoria Pública da União, que são nossas bússolas de atuação. A primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado democrático de direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos. Esses objetivos eles não são meras declarações retóricas. Eles são mandamentos que orientam a atuação de todo defensor e de toda defensora pública. Bem, eu parto aqui da compreensão que a Defensoria Pública ela não possui atribuição genérica
de controle das finanças da administração pública. Essa função ela compete a outros órgãos de Estado, como o Ministério Público, já aqui falado, e também o Tribunal de Contas, aqui à mesa. Todavia, e o ponto central da minha fala, e acredito que é a minha participação aqui, é que a Defensoria Pública ela pode e deve atuar em questões relacionadas à aplicação das verbas públicas quando houver nexo direto com a tutela dos direitos daqueles inseridos no conceito de necessitados. Essa possibilidade ela encontra fundamento na Constituição Federal, nas diversas atribuições previstas também da Lei Complementar 80 de 94. Bom, e o que isso significa na prática? Significa que a Defensoria Pública ela pode impugnar o desvio de recursos destinados a programas sociais, significa que a Defensoria Pública pode legitimamente questionar a omissão do poder público na execução orçamentária de políticas públicas essenciais, significa que a Defensoria Pública pode atuar na defesa de comunidades afetadas pela má gestão de verbas públicas, significa que a Defensoria Pública pode e deve atuar quando não há a correta destinação das verbas nos presídios. Então, o requisito essencial para a atuação da Defensoria Pública é o nexo direto entre a irregularidade da aplicação dos recursos públicos e a violação dos direitos de pessoas necessitadas ou grupos vulnerabilizados. É fundamental compreender, né, essa natureza jurídica do que eu estou tratando aqui. É a fiscalização reflexa ou indireta, incidental, da aplicação dos recursos públicos. E esse entendimento, ele está reforçado no plano Pena Justa, em que as defensorias públicas, tanto estaduais como da União, são atores estratégicos em diversas metas, inclusive de monitoramento e fiscalização. E a Defensoria Pública da União, a qual eu faço parte, por ser uma instituição federal capilarizada, que está em todos os estados da federação, em 41% das seções e subseções judiciárias, realizando atuação no sistema federal e no sistema estadual. E aqui eu reforço também, com a presença do Dr. André, nós temos um termo de execução descentralizada com o Ministério da Justiça, justamente para atuação em localidades de fronteira. Então, nós fazemos mutirões e inspeções em localidades de fronteira com recursos justamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que reforça a nossa legitimidade para atuar também no sistema estadual. Pois bem, e como é que essa fiscalização da Defensoria Pública acontece no sistema prisional? A partir da nossa atuação ordinária, de atendimentos, inspeções, visitas aos presídios, em que o defensor público ou a defensora pública constata determinada irregularidade ou há indícios de irregularidade. O defensor e a defensora, ele não entra no sistema penitenciário visando justamente auditar contas públicas ou verificar a execução orçamentária. Essa não é a nossa função, não é nosso objetivo. No entanto, a partir da constatação, a partir de inspeções, da escuta dos assistidos e das assistidas, nós buscamos informação sobre o que está acontecendo. E essas irregularidades podem consistir em omissão administrativa na alocação dos recursos, desvio de finalidade de verbas destinadas ao sistema prisional, inexecução contratual por parte de fornecedores de alimentação, medicamentos ou outros insumos, malversação de recursos do fundo penitenciário ou de outros fundos similares. E aí, diante das irregularidades, o que a Defensoria Pública pode fazer? Bom, eu parto, para responder isso, do objetivo, princípio, que está no artigo 1º da Lei de Execução Penal, que é efetivar as disposições da sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do preso. E também parto da ADPF 347 do Plano Pena Justa, que estabelece que a sua efetivação é responsabilidade de todas e todos aqui. Com a consciência disso, e como falou o doutor Renato anteriormente, essa consciência de que esse é um dever jurídico de todos e todos, eu parto que estamos aqui do mesmo lado. Então, partindo desse pressuposto que queremos cumprir os objetivos da lei e da Constituição Federal, entendo que a Defensoria Pública tem um papel de diálogo com os atores, com os gestores, para justamente entender as dificuldades e buscar soluções e caminhos.
E por isso a atuação extrajudicial da Defensoria Pública da União é muito relevante. Ela não exclui também a nossa atuação judicial, mas a atuação extrajudicial, conforme na lei da Defensoria Pública, ela é primária, ela é primeira. E por que a fiscalização reflexa exercida pela Defensoria Pública é tão relevante para o controle de aplicação dos recursos públicos no sistema penitenciário? Eu destaco aqui 5 razões fundamentais. Primeiro, a capilaridade das defensorias públicas, inclusive da Defensoria Pública da União. A imediatividade, ou seja, por nós estarmos nos presídios frequentemente, as DPEs, né, têm geralmente sala nos presídios, realizam atendimentos nos presídios. A DPU periodicamente realiza mutirões de atendimento tanto nos presídios estaduais como nos federais. A gente tem uma possibilidade de atuação imediata, vendo alguma questão, vendo algum problema. A especialização na área penitenciária, a legitimidade constitucional e legal e a articulação interinstitucional. Eu acredito que essa articulação interinstitucional ela fica bem clara aqui nessa mesa e que estamos ao lado do Poder Executivo, do Poder Judiciário e dos demais poderes. O nosso intuito é diálogo, visando uma solução efetiva. Bom, eu concluo a minha fala com a constatação: orçamento sem controle não muda a realidade. E controle sem orçamento não entrega direito. É sempre importante lembrar que os direitos das pessoas em situação de prisão não são favor, mas dever jurídico e são condição para uma maior segurança pública. Como muito falado hoje pelo Dr. Renato, que é bom reiterar, as principais facções criminosas que nós temos hoje no país nasceram justamente pela situação de indignidade das prisões. Bem, a Defensoria Pública da União seguirá mobilizando a sua capilaridade e instrumentos jurídicos para a garantia da dignidade do sistema prisional e para o cumprimento da pena justa. E termino aqui minha fala de uma forma otimista. Acho que é importante a gente manter o otimismo. Ao ver o compromisso do poder público e privado, aqui nesse encontro, para o cumprimento da pena justa, com caminhos e alternativas expostas e possíveis, que mostram a viabilidade de enfrentamento do estado de coisa inconstitucional. Obrigada. Nós estamos chegando ao final desta mesa. Eu gostaria de enfatizar que as palavras proferidas tanto pelo Dr. Ricardo Ackel como pela doutora Gisela Bayer são realmente otimistas e, ao mesmo tempo, realistas, porque não é fora da realidade que nós vamos conseguir transformá-la. Nós temos que partir da realidade e não só a realidade das estruturas, mas a realidade das pessoas, aquilo que elas são, as suas potências, as suas dificuldades e aquilo que elas precisam superar. E nesse aspecto, né, todos estamos no mesmo barco, né? As prisões às vezes são vistas como lugares de fora, mas não. Elas integram a sociedade. E pessoas que trabalham dentro das prisões, psicólogos, assistentes sociais, muitas vezes expressam isso dizendo que, na verdade, a prisão, as pessoas que estão lá são uma miniatura da sociedade. Ali, todas os grupos sociais têm alguma representação. Alguns pensam nos outros, alguns privados de liberdade fazem sermões ou pregações religiosas, outros ensinam, outros aprendem, e assim por diante. E, afinal de contas, o que nós vemos é que são pessoas que, se algum momento erraram nas suas vidas, quem não errou? O crime é um crime, e essa palavra é pesada, mas ele não deixa de ser um erro, e errar é humano. Então, se errar é humano, permanecer no erro é o problema, mas querer superar o erro, isso é direito de todos, de todos. Por quê? Porque nossa vida é uma vida de sucessões de tentativas e erros. E
errando e tentando e procurando acertar que nós nos desenvolvemos como pessoas, e assim é o mundo hoje, a civilização. Agora mesmo nós estamos com um problema climático, do tamanho que ele é e quantos erros acontecendo sobre tudo isso. Bom, agora, o que eu queria enfatizar da fala do Dr. Ricardo, e me lembrou, Dr. Ricardo, as suas palavras me fizeram lembrar o encontro que eu tive com técnicos do Tribunal de Contas do Paraná, porque lá também foi feito, como Vossa Excelência mencionou, um trabalho muito minucioso de todos os gastos do sistema prisional há alguns anos atrás. Esse trabalho foi de centenas de páginas, foi denominado Achados do Tribunal de Contas do Paraná sobre o sistema prisional. E numa conversa face a face, eu escutei daquela autoridade que se o muito que se gasta lá, se estava se gastando, pelo menos chegasse a proporcionar um tratamento melhor, um tratamento adequado às pessoas privadas da liberdade, até se poderia entender, se compreender, como Vossa Excelência disse, aquilo chegou nas pessoas, encontrou a sua finalidade, realizou aquela finalidade, mas o que se percebia era justamente o contrário. Então é isso que nós precisamos, que todos esse esforço humano, esse esforço de recursos chegue a essas pessoas, porque direito fundamental dessas pessoas privadas de liberdade direito fundamental é receber o tratamento que possa lhes proporcionar oportunidades de superar seus erros, todos que afinal de contas precisam ser superados. E quem vai ganhar com isso? São essas pessoas, são as gerações que vão lhe suceder, e somos todos nós, afinal de contas, né? Na Europa sempre se fala muito disso, que hoje essa pessoa está lá, amanhã ela pode ser o seu vizinho, o vizinho de qualquer um de nós. Nós queremos ter vizinhos bons, nós queremos ter vizinhos amigos, amigas e assim por diante, porque isso é o que você poderia dizer o que é bom para todos, afinal de contas. É um ganha-ganha. Ninguém sai perdendo com isso. E, para concluir, na experiência que eu tenho lá do Paraná, onde existem algumas unidades que conseguiram encontrar um patamar de tratamento muito bom, muito aproveitável, o que se percebeu é que aquela aversão a uma figura de pessoa privada de liberdade, ela simplesmente se dissolve completamente, ela desaparece no momento em que qualquer um encontra aquela pessoa e encontra essa pessoa bem, como qualquer um de nós. Aquela pessoa já é outra pessoa, digamos assim, ela expressa já um sentimento de um cidadão que assumiu a sua história e quer voltar para a sociedade para uma nova vida. E isso é o que... Então, é como se fosse, né, algo um choque de realidade. E aí tudo desaparece, todo o preconceito simplesmente evapora, como se nunca tivesse existido. É impressionante que isso aconteceu muitas vezes na minha presença. Então, todo esse preconceito, ele tem por trás dele, né, um desconhecimento deste processo e da capacidade do ser humano de se transformar para melhor e de poder superar, afinal de contas, as dificuldades do dia a dia de suas vidas. Com isso, então, peço desculpas, doutor Lanfredi, de ter me cedido aqui. E eu estou declarando, agradecendo muito as riquíssimas falas do doutor Ricardo e da doutora Gisela. Eu declaro encerrada esta mesa, que é a última mesa do segundo encontro de alta gestão
nas políticas penais. E, para o encerramento deste segundo encontro, eu estou aqui verificando que, como ele foi iniciado pelo Dr. André Garcia, é justo e bom que ele próprio seja responsável pelo encerramento do evento. Então, passo aqui a palavra ao nosso querido Dr. André Garcia para o encerramento. Como veio de um desembargador, a decisão judicial a gente cumpre, né? Queria cumprimentar a todos, parabenizar pelas apresentações feitas, pelas palavras de todos. Saímos daqui, acredito, mais otimistas do que entramos, né? Pelo menos o meu contato mais direto com os gestores estaduais, a indagação era sempre essa, né? Pô, a pena justa é muito legal, mas e o recurso, e o dinheiro, e o orçamento? No meu estado não tem previsão, não tem nada, né? O secretário de Planejamento nem fala comigo, quando ele me encontra nos corredores, ele desvia o caminho, né? O secretário da Fazenda também, é mais ou menos isso. Mas é o que nós falamos no começo, né? Essa pauta é uma pauta que foi muito tempo esquecida, e eu digo e repito sempre, até porque faço parte desse processo, mas o sistema penitenciário ele é um desafio grande, mas ele não chegou a esse ponto de, como disse, no improviso. Ele chegou nesse ponto porque o Estado brasileiro foi omisso, né? É a omissão do Estado que trouxe todos nós a essa sala aqui. E nós estamos aqui tentando retomar e mudar essa realidade, apresentando um plano nacional, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, depois os planos estaduais, muito diálogo foi colocado à prova, muita gente foi ouvida, muita colaboração por audiência pública, por consultas que foi realizada, pública também, participação de instituições, enfim, inclusive dos próprios apenados nesse processo. É muito importante de registrar isso. Não foi algo feito em gabinete, foi uma discussão muito plural, desafiadora, porque sabemos que é um desafio enorme, em 3 anos cumprirmos todas as metas lá estabelecidas, mas como nós dizemos isso com otimismo, nós temos um roteiro de soluções para o problema penitenciário brasileiro. E nós temos também algo que é salutar, muito importante, que foi uma decisão judicial. E temos que cumprir essa decisão judicial, proferida pela mais alta corte do país, que reconheceu um Estado que todos nós sabíamos que já existia, que era o Estado em coisas inconstitucional, e que nos impõe também. Mas não é só o gestor penitenciário, não se sintam sozinhos, meus colegas secretários estaduais. Eu também estou no barco, no mesmo barco, mas não só eu, só nós do Executivo, né? Está todo mundo agora imbuído desse mesmo esforço. Não adianta nada a fiscalização do Ministério Público, a cobrança do Judiciário, e eles cobrando do gestor estadual, sabendo que o gestor não tem capacidade de mobilizar o orçamento do Estado. Não é isso tem que envolver o governador do Estado, tem que envolver outras autoridades que têm que responder também por esse esforço. Não podemos só, fica muito fácil apontar o dedo e cobrar responsabilidade de quem não pode decidir, de quem não tem a disponibilidade orçamentária à mão. Portanto, essa compreensão. Por isso que eu falei, que eu usei a expressão não se fazer o controle pelo controle, porque é isso mesmo que eu quero dizer. Precisamos todos nos juntar e nesse esforço conjunto, coletivo, tirar o sistema penitenciário da invisibilidade histórica. Não são só as pessoas privadas de liberdade que são invisíveis. O próprio sistema penitenciário no elenco de prioridades, na elaboração do orçamento, porque eu sempre falo, e é verdade, quem trabalha com gestão pública, no meu caso há tantos anos, é saber que orçamento impõe um exercício de escolhas. E todas as vezes essas escolhas colocam o sistema penitenciário no final das opções. Todas essas escolhas preferem a compra de viaturas para a Polícia Militar, a contratação de novos investigadores para a Polícia Civil e, ao mesmo tempo, esquecem que precisamos de policiais penais, de técnicos, de especialistas que vão prestar assistência no tratamento e o tratamento penal previsto na Lei de Execução Penal. Essa compreensão de que há uma culpa se nós tivéssemos que condenar ao Estado brasileiro, mais uma vez,
a despeito da condenação já feita, já proferida na DPF 347, agora é nas nossas consciências e nas nossas posturas como gestores. Precisamos, todos, gestores, os órgãos de execução penal, e o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, estarmos todos na compreensão da complexidade do desafio, mas cientes todos aqui que há soluções. E é preciso instar todos esses atores que eu coloquei aqui, os responsáveis atuais e do passado, mostrar o caminho, que é o plano Pena Justa, e ao mesmo tempo cobrar de todos que haja uma compreensão de que, se mantivermos o sistema penitenciário brasileiro na invisibilidade e no final da fila das opções feitas nas escolhas orçamentárias, nós vamos voltar aqui daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então é o momento de chamar atenção para isso e não deixarmos os nossos gestores diretos responsáveis pela gestão do problema hoje, sozinhos nesse esforço. Agradeço a todos, a presença de todos. Fundamental, meu amigo Lanfredi, aqui o CNJ, ratificando aqui nossa parceria, nossa intenção no governo federal, a intenção do ministro Lewandowski de conduzirmos o plano Pena Justa no âmbito das nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, apoiarmos os estados e a todos aqueles que estão imbuídos no mesmo propósito, que é concretizar o nosso planejamento, que foi feito com muito esforço e a muitas mãos. Muito obrigado.